Glória a Deus. Então diz assim a palavra, 23. Depois disse todos, se alguém, disse a todos, Jesus, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto, está na palavra, na versão viva, e esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Em algumas versões diz, aquele que está pronto para me seguir, renuncie a si mesmo. Então esteja pronto para renunciar aos seus próprios interesses e morrer como vou morrer, e me acompanhe. Bom, morrer como ele vai morrer é terrível. Quem conseguiria enxergar isso? Pôr minhas mãos para ser batido prego e sangrar até a última gota do corpo de sangue? É muito difícil eu fazer isso, talvez. Mas ele está dizendo de um processo de morte que é muito, muito além disso. E não é uma questão física, mas de atitudes espirituais que você precisa ter. Então ele disse, negue-se a si mesmo, porque eu vou morrer, e me acompanhe. Ao versículo 24 ele diz, pois quem não põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a verdadeira vida. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida eterna. E outras versões também ele diz, se alguém quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, não é isso? Renuncie a si mesmo e siga-me. Nós vamos falar hoje sobre a cruz. Que amor. O que Jesus estava dizendo sobre morrer é que a cruz é um lugar de decisões, irmãos. Não é um madeiro físico, porque a palavra cruz, ela significa madeira, onde os hebreus, os judeus pegavam os criminosos e puniam eles sobre a madeira. Mas para o evangelho de Cristo, a cruz tem um outro significado também, que ele está dizendo sobre morrer na cruz, você morrer na cruz. O significado era entender que nós vamos enfrentar situações como ele estava diante daquela realidade. Jesus estava diante da cruz física. E nós estamos diante de várias situações da nossa vida fisicamente. Nós nos deparamos com várias situações que são como uma cruz na nossa vida. Não olhe para lá. Não é o seu parente. Não é a sua família. Mas as situações que são geradas nos relacionamentos, na vida financeira, na saúde do corpo. Ali, isso é o que representa a cruz. São as situações da nossa vida. Ele disse que vocês vão ter preocupação, vocês vão se deparar com várias situações difíceis na vida. E aí que ele estava se referindo à cruz. E esse lugar, quando nós deparamos com essa realidade, é um lugar de decisão, é um momento de decisão. Por isso que ele está dizendo, aquele que vir e quer me seguir, ele não tem que fugir das suas realidades. Ele não tem que defender os seus próprios interesses, querer resolver as coisas da sua forma. Ele tem que aprender a morrer como eu aprendi. Quando ele diz em morrer, não é que ele queria que você se pendurasse na cruz, mas que você deparasse com a sua realidade e tivesse o poder de uma decisão correta. Uma decisão onde pudesse mortificar a sua natureza humana e pudesse trazer a vida, a mente espiritual. Trazer em ação a mente espiritual. Então a cruz é um lugar de decisão. As situações da vida vêm com a cruz que nós temos, que vem para nos confrontar. Olha aí, o problema agora é a saúde, o problema agora é as suas finanças. Então todos os dias você é confrontado com a cruz. E Jesus disse, a cruz estará sempre diante de vocês.
mas vocês vão ter que ter uma decisão. Vocês querem resolver as coisas da sua forma? Vocês querem buscar os seus interesses da sua forma para resolver esses problemas? Ou vocês querem me seguir e aprender comigo como lidar com a cruz? Então, quando ele disse, negue-se a si mesmo, ele estava dizendo sobre tomar decisão para que não viéssemos fazer as coisas do nosso jeito, mas viéssemos aprender com ele, porque ele veio diante da cruz fazer a vontade de Deus. Ele poderia simplesmente negar, não dizer, ele não podia tomar uma decisão final. Quando estava a cruz pronta para matar, imagina como que é, irmão, você sentenciar a morte. Sabe que alguém se parar no corredor e dizer, olha, você está no corredor de morte, você vai morrer. Ou o médico que fala para você, olha, você não tem mais do que 2 dias. Uma sentença de morte é pesada. Quando nós nos deparamos com essa situação da vida, é uma cruz pesada. É um peso sobre a cruz, sobre a nossa vida e situações. É um peso. E a gente se depara e nós temos que saber tomar a melhor decisão. E ele diz, a melhor decisão é estar comigo, é aprender comigo como lidar com isso. E não da forma que você quer. Se você agir com os seus interesses, agir da forma que você quer, provavelmente você não vai enfrentar as situações como você deveria enfrentar. Você vai fazer formas que muitas vezes, em vez de levar para uma escape, para uma saída, vai te levar para a destruição. Eu dou um exemplo quando eu me deparo com alguém que me magoou, por exemplo. E eu devo resolver isso na cruz, com o conselho de Cristo. Eu pego e simplesmente decido por mim mesmo. Não vou fazer o seguinte, eu não vou nem falar mais com essa pessoa, porque Deus entende uma maldade que ela faz. Jesus disse, se vocês querem ser meus seguidores, vocês vão ter que morrer. As suas vontades vão ter que ser sacrificadas. Por isso que as situações da vida é a cruz, é o madeiro, que a gente vai ter que pregar aquilo que sentimos para conduzir as coisas, as soluções, conduzir a nossa vida de acordo com o propósito, a vontade de Deus. E Jesus podia fugir da cruz, mas ele não fugiu da cruz. Ele decidiu enfrentá-la. E disse, aqui representa uma multidão que foi injusta comigo, uma multidão que me traiu. Essa era a situação que Jesus estava vivendo ali, quando ele chegou ao ponto de dizer, nós vamos te matar da cruz. Foi de ver as pessoas que ele fez o bem, as pessoas que ele ajudou, as pessoas que ele curou, e dizendo, crucificam. Então a cruz representava todas as situações que ele estava vivendo naquela época. E ele olhou para aquilo e ele podia tomar uma decisão. Eu não vou ser crucificado, porque isso não é justo, não é correto. Mas ele disse, não. O que eu quero é fazer a vontade de Deus. E no caso de Jesus, ele sabia que ele tinha que morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Foi o propósito de Deus na vida dele. Deus estabeleceu que a morte dele significaria o perdão da humanidade. E ele sabia disso. Foi revelado a ele. Assim como Deus te revelou que melhor é perdoar. Como Deus te revelou que é melhor agir da forma honesta, da forma correta. Então você está diante da cruz, tendo que tomar decisões de fazer ou não aquilo que agrada a Deus, que é a vontade de Deus. E cada vez que você faz a vontade de Deus, você está crucificando os seus interesses. Porque os interesses de Deus, para nós, é bem diferente dos nossos interesses. Nós queremos resolver os nossos problemas de uma forma. E Deus, ele tem outras formas muito mais eficazes para te ajudar a resolver esse problema. Mas tem que tomar uma decisão. Então a cruz é um lugar de decisão. E todos os dias nós somos colocados diante dessa situação da vida. E nós temos que estar com a mente pronta, não com a mente carnal, querendo fazer o que quer. Tanto que ele diz, se você ficar querendo resolver as coisas com seu interesse, se você quer viver conforme o seu interesse, então você não vai crucificar a sua natureza. Você não vai decidir em fazer a vontade de Deus. Você simplesmente vai querer se preservar. E o que você vai estar preservando é a sua própria natureza carnal. A sua própria natureza pecaminosa e maligna, muitas vezes. Por isso que ele diz, se você quer me seguir,
crucifique a sua vontade, crucifique o seu pensamento carnal, de que você é digno de perdão, mas as pessoas não, de que você é digno de prosperar, mas as pessoas não, porque elas não fazem o que eu faço, não sacrificaram o tanto que eu sacrifiquei. Às vezes o egoísmo ele dá, que as pessoas têm que mudar e eu não. As situações da vida vêm e você tem que enfrentá-lo, mas não enfrentá-lo para defender os seus interesses, mas para que Deus seja glorificado, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Não é olhar numa mente carnal, a mente carnal tem que ser crucificada. Você tem que deixar os seus desejos, as suas vontades carnais crucificadas diante das situações da vida e deixar com que Cristo, os conselhos, a palavra de Cristo venha gerar em você o pensamento para tomar uma decisão mais coerente com a vontade de Deus. Então a cruz, irmão, representa as situações da vida em que você vai ser todos os dias confrontado e você vai ter que tomar uma decisão. Fazer ou não a vontade de Deus? Agradar ou não a vontade de Deus? Jesus preferiu conservar a mente espiritual dele. Eu sei que Deus quer que eu faça, e é isso que eu vou fazer. Deu para entender, irmãos? Disse mesmo. Vamos lá então, disse Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aprendam, sejam meus seguidores e aprendam comigo, que eu sou humilde, bondoso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Torne a sua cruz mais leve, obedecendo à voz de Cristo. Eu vou dizer para você que é melhor confiar em Deus do que confiar nas suas riquezas. As suas riquezas vão trazer sobre você um peso de preocupação, sabe? De conservá-la. Tem rico que não dorme pensando em como manter as suas riquezas. Outra coisa, às vezes, nós também diante da cruz, às vezes Deus está falando, não perdoe, e você não quer perdoar. Você está deixando o peso. Eu te garanto que eu já dei uma lida sobre algumas coisas da ciência, uma das características de tumores, de pessoas que têm muitos tumores, câncer, está relacionada ao perdão. A falta de perdão. Gera-se peso. Você já tem problema demais, ainda vai carregar uma pessoa, uma lembrança de uma pessoa sobre a sua cruz. Confia em Deus. Confia na palavra de Deus, exercita a sua fé. Ele está dizendo, vai se tornar mais leve a forma com que eu vou concluir diante da cruz. A bondade é o melhor caminho. Ser humilde é o melhor caminho, e outros ensinamentos de Cristo. Quer tornar a sua cruz, o fardo mais leve da sua cruz? Então não coloque peso sobre ela. Não coloque a forma de você querer resolver essa coisa. Peça a Deus o que você deve fazer para resolver aquilo. De que forma? Qual é a melhor forma? E geralmente Deus vai te sinalizar o caminho da fé, o caminho da confiança, o caminho da esperança. É o que Paulo diz, que o final de tudo, fé é esperança e amor. Ele vai te indicar o caminho que a tua cruz, quer dizer, a situação da tua vida vai ficar mais leve. Mas se você decidir não usar a sua mente carnal para resolver os problemas, mas decidir usar a sua mente espiritual. A mente espiritual é a mente do espírito do homem, que quer ouvir o Espírito de Deus, que se importa com as coisas de Deus, que quer receber de Deus respostas, direção. Então, use a mente espiritual. E a mente espiritual é aquela que diz, eu desejo obedecer a Deus, e eu quero obedecer a Deus. Então, procure como Jesus, diante da cruz, tomar uma decisão certa. E a decisão de Jesus foi fazer a vontade de Deus. E naquele momento era a vontade de Deus que ele morresse fisicamente, para que pudesse o sangue ser derramado, ser pago os nossos pecados, ser pago a maldição ser removida da nossa vida pelo poder do sangue dele, pelo sacrifício dele na cruz.
Mas Deus não está exigindo de você sangue. Deus não está exigindo de você dores no seu corpo. Mas Ele está, a vontade dele para você é uma atitude correta diante da palavra. É mais simples quando nós entendemos a voz do Espírito Santo, queremos obedecer a Deus. Então Jesus disse, a cruz é um lugar de decisões. Então toda vez que a vida nos confronta com situação, ela está pondo a cruz diante de você. Tornar mais pesado ou mais leve depende da sua forma de resolver aquilo. Vai colocar mais peso ou você vai tirar peso da você? Então libera o perdão. Então ministra a fé. De ver ficar chorando porque as coisas estão dando errado. Por que você não usa a fé e crê, determina e confessa a sua palavra de fé, determina a bênção? E diz, em nome de Jesus, Senhor, Tu és Criador dos céus e da terra. O ouro e a prata te pertencem. Pronuncie, confesse a palavra de fé. Torne público a palavra que você crê. Para você mesmo, comece a falar diante de Deus. É isso que eu ensino vocês sobre orando a palavra, quando todos, entre 3, 4 vezes, eu mando para vocês, pratiquem. Porque é confessar a fé, é determinar para que você ouça, é pronunciar, é denunciar a sua fé, colocar publicamente a sua fé, para que o mundo físico e espiritual ouça. Então, diante das situações de dê por peso, ponha fé. Ponha a palavra de fé na frente da cruz, das situações da vida. Ponha a palavra de perdão no lugar da cruz, diante da cruz, das situações da vida. É o que Jesus está nos ensinando. Torne o seu fardo mais leve. Ele diz, o meu fardo é mais leve, porque a minha decisão é sempre obedecer à vontade de Deus. Então a cruz é um lugar de decisão, irmãos, e nós temos que estar prontos. É um lugar de entrega, é um lugar de renúncia, é um lugar de mortificar a nossa natureza humana, é um lugar de decisão com Cristo, onde um detalhe da cruz é onde a cruz, o ganhar é perder e o perder é ganhar. É interessante o que o Espírito falou. Ele falou porque Jesus tinha que perder a vida para ganhar muitas almas. A decisão de perder para ganhar. E às vezes você cede, a pessoa que tem toda a razão, aquela pessoa realmente é complicada. Aquela situação realmente é difícil. Você tem toda a razão, está sofrendo uma injustiça. Mas quando você diz, como ele diz, torne o seu fardo, né? Eu vou fazer a vontade de Deus, eu não vou ser amigo querer me vingar dessa pessoa, querer resolver essa situação com a minha força. Eu vou agir com humildade, eu vou me silenciar diante da cruz. Então, quando nós perdemos, aparentemente, para fazer aquilo que agrada a Deus, nós estamos ganhando. Pode ter certeza que você está ganhando. Porque espiritualmente você vai ser fortalecido. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito nos enche. O Espírito encontra dentro de nós mais liberdade para poder falar, para poder nos ensinar e nos fortalecer. Mas quando nós resolvemos fazer as coisas da nossa forma, nós achamos que estamos ganhando. Pisou no meu carro, eu sento o pé mesmo. Eu digo mesmo. É porque você vai ter que me ouvir. Você só perde com isso. Quem leu o provérbio todo esse tempo é você mesmo. Tem coisa que você me vê ganhar, você perde. Você solta o verbo para a pessoa, xingue, não sei o que, é isso mesmo. E aí você cria um inimigo que não era. Você cria uma situação que não era para ser criada. E que às vezes pode destruir o seu emprego, pode destruir o seu relacionamento. Então nós temos que entender que perder na cruz, diante da cruz, quando você quer usar a mente da fé, a mente espiritual, perder é ganhar. Agora, ganhar pode ser perder. Porque ele disse aqui na palavra, no versículo 25, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter todos os seus prazeres realizados da vida? Do que adianta e perder, desperdiçar a vida que você teria com Deus, a oportunidade de vida eterna?
a oportunidade de evitar um peso maior sobre a sua alma. Ele falou: do que adianta você ter riquezas, ter a melhor casa, a melhor família e ser uma pessoa infeliz? E ser uma pessoa que sente vazio a sua alma, que sente que está faltando Deus. Ele diz que adianta conseguir e perder a sua salvação, porque rejeita os mandamentos de Deus, rejeita os conselhos de Cristo na sua vida. Ele diz: você vai perder tudo, filho. Vai ficar sua casa, vai ficar tudo, essas coisas que você está dando à sua vida por isso. Salomão diz que isso é correr atrás do vento. Nós corremos todos os dias atrás do vento. E deve ser engraçado, eu acho, Deus olhando a gente. É como eu uma vez estava preocupado, dizendo para Deus: Deus, eu preciso, que problema. Aí eu tive um sonho, vocês vão vendo. E o meu sonho foi que eu subi um morro muito alto. E quando chegou lá em cima, um morro difícil de escalar. Era de areia. Cada vez que eu colocava a minha mão quebrava a areia, como fosse da praia. E quando cheguei lá em cima, veio uma mão e me deu um copo de água. Eu disse: o que é isso? Tudo isso? Eu disse: é isso que você está fazendo. Você está escalando uma montanha, enxergando isso como um grande problema, e para mim isso é só um copo de água. É uma coisa muito simples. Você não precisava subir assim. Você podia receber a água lá embaixo. Mas você quer se envolver com a pressão da vida. Você quer: não, porque meu filho, minha filha, meu carro, as minhas coisas, e agora? E agora? Confie em Deus. As situações da vida é como uma cruz que vai exigir de você uma decisão: fazer o que agrada a Deus, exercitar a sua fé ou não exercitar a sua fé. E isso vai tornar o seu fardo mais leve, a sua cruz mais leve, Jesus disse. Só que ele disse que as situações da vida, ele não disse: não tomem a sua cruz. Ele não disse: vocês não precisam carregar a sua cruz. Ele quis dizer o contrário. Ele disse: cada um vai enfrentar situações diante da vida. E essa é a sua cruz, situações da vida, que muitas vezes vai exigir uma decisão. E você tem que tomar a decisão. E ele disse: se você concordar comigo, o seu fardo vai ser mais leve. Porque você terá um diferencial: a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para trazer os resultados melhores para a sua vida. Se você resolve guardar mágoa de uma pessoa, se vingar de uma pessoa, você está enchendo o seu coração de veneno. Você está se envenenando. Isso vai gerar muitos problemas dentro das suas emoções, do seu físico. Fisicamente você pode sofrer doenças. E você emocionalmente pode ficar muito perturbada. Está na palavra ensinando sobre isso. Quer dizer, você está colocando um peso sobre a sua cruz. Então os conselhos de Deus é melhor. Se eu me deparo com a situação de alguém querendo me prejudicar, quando a gente segue os conselhos de Deus, se torna mais leve. Porque a pessoa espera de nós o ódio e a gente dá o amor, dá a bondade, dá a misericórdia para ele. Então isso tira o fardo pesado. E Deus nos honra, e Deus nos dá a ressurreição. Porque depois da cruz vem o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição é que opera em nós. É o poder do Espírito Santo. Vamos para o versículo 26. Viver a vontade de Deus é melhor, irmãos, que viver os prazeres da carne. Versículo 26. Está dizendo: pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos dos anjos. Ele quis dizer: se você tiver vergonha da mensagem da cruz, ele também terá vergonha de você, terá vergonha de mim. Porque nós, quando sentimos vergonha dos ensinamentos de Cristo, sabe? O mundo diz assim: não, o que é seu, é seu. Não precisa dividir isso com ninguém. É vagabundo. Você quer acrescentar mais ouro, você quer ajudar a si. O rico ama cada vez mais a sua riqueza. As pessoas são mais egoístas que eles. Se vocês querem viver conforme o mundo, vocês vão se tornar egoístas. Vocês vão se tornar orgulhosos. Mas ele disse: vocês vão sentir vergonha, porque o mundo diz que nada é besteira.
Tanto faz casar, não casar, tanto faz família, não ter, tanto faz muitas coisas. O mundo, as pessoas que, quando eu falo mundo, as pessoas que não temem a Deus, eles banalizam as coisas de Deus. Eles banalizam os princípios de Deus. Tanto faz você matar ou não matar. Como alguns criminosos falam, eu ouvi muitos, dizendo o que importa é o que eu queria ter. Se tem que matar, eu mato. Se por isso eu tenho que matar, quer dizer, tanto faz. Então, quando nós nos envergonhamos da palavra de Deus, porque o mundo diz, você é besta, porque o mundo diz que é isso, é besteira, está querendo conservar uma coisa que não tem mais jeito, e você dizer, não, eu vou tentar reatar, eu vou tentar consertar o meu casamento, eu vou tentar melhorar com as minhas atitudes. Esse chefe te explora, por que você não manda ele plantar batata? Porque é assim que o mundo fala, não está bom, muda de emprego. Mas quando você busca o Espírito, ele diz, perdoa, persiste, abençoa. Então é esses mandamentos que Jesus diz. Se você sente vergonha de agir assim, conforme os princípios da palavra de Deus, ele diz, eu vou ter vergonha de você também. Eu também não vou estar por perto com você. Eu também vou deixar você seguir o curso do mundo que você quer seguir. E você vai sentir vergonha. Então, 3 coisas nesse capítulo que o Senhor nos confrontou. A cruz é um lugar de decisões e que a sua decisão seja a melhor. E a melhor decisão é seguir os conselhos de Deus. É procurar decidir conforme a palavra de Deus, a sua fé, é aquilo que Ele nos ensinou. Os ensinamentos de Deus tornam o nosso fardo sobre a cruz mais leve. Você vai conseguir levar. Você vai conseguir chegar até o fim da sua vida, porque Jesus está te dando o poder da ressurreição. O poder do Espírito te fortalecerá e você vai conseguir levar a vida de uma forma muito melhor, muito mais suave. Porque Ele disse, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Mateus 9:28. É suave. Aleluia. Então a decisão é sua, usar a mente carnal ou espiritual. Vamos só ler Romanos 8:12 para finalizar. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem com a natureza humana, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus, vocês matarem as suas ações pecaminosas, quer dizer, mortificar, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados, versículo 14, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. O pecado te torna escravo, irmãos. O Senhor do pecado te domina, te aprisiona. Mas ele disse, porque o Espírito Santo que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Ele não torna vocês escravos. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Abba Pai, meu Pai. O Espírito de Deus, versículo 16, se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos a bênção que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem dado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Repete comigo, nós somos filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Mortificar a verdade.
de novo, diante da cruz, mortifique a sua natureza humana. Quando ele está dizendo, não queira agir do jeito que você acha que deve ser. Ore a Deus, procure alinhar as suas decisões, porque a situação da vida é a cruz, e diante da cruz exige decisão, é um lugar de decisão. Mas não decida com a sua mente carnal. Não decida de qualquer jeito, querendo se vingar, querendo fazer as coisas do seu jeito. Comece a buscar a direção do Espírito. Ele disse, o Espírito se une ao nosso Espírito. O Espírito de Deus, quando nós decidimos seguir a Cristo, Ele se une a nós. Quando confessamos a Cristo, queremos seguir esses mandamentos e resolver a minha vida conforme a vontade de Deus. Então Ele diz que o Espírito se une ao meu Espírito para falar comigo, para testificar. Quando falo testificar, é afirmar, é para falar com você. Você é filho. Ele diz que Ele vai dizer que você é filho e que você tem direitos e que Deus reservou bênçãos para você. Ele vai te direcionar as melhores decisões para que a sua vida seja uma bênção e a sua vida se torne a cruz, se torne leve as situações da vida, se torne mais fácil. Mas mortifique, Romanos 8 está dizendo, mortificar. Todos os dias temos que estar diante das situações da cruz, mortificando, quer dizer, negando a si mesmo, renunciando a si mesmo, para que a vontade de Deus seja feita. Eu quero matá-lo, mas eu não vou matá-lo. Eu quero destruí-lo, mas não vou destruir. Eu quero me vingar, mas eu não vou me vingar, porque não é essa a vontade de Deus. E aí você está mortificando o desejo de um amigo e irmão, para que a vontade de Deus na sua vida se cumpra. Ele diz, para esses que querem usar a sua mente espiritual, para ouvir a voz do Espírito Santo falar, eles terão bênçãos. Quando diz bênçãos, é uma vida bem-sucedida. Deus vai abrir os caminhos e lhe ajudar nesse processo de caminhada na cruz, do caminho da cruz, e carregar a sua cruz. Jesus não disse que ia carregar a situação da sua vida. Ele disse que ia lhe ajudar a você superar como Ele superou pelo poder da ressurreição. Ele está com você até a consumação do século. Ele diz, se você aprender comigo a ser bondoso e humilde, vai se tornar mais leve o seu fardo. Você vai conseguir ver a vida com outros olhos, a cruz com outros olhos, e você vai conseguir resolver melhor as coisas. Mas mortifique a sua carne. Não haja como uma pessoa que não conhece a Deus. Se importe com os conselhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Você escreveu, amém? Eu creio que você já escreveu alguns nomes, e nós vamos orar em seguida. Então que Deus abençoe a você nesta palavra. Que Ele que quer ser, irmão, se você negar a palavra de Cristo na hora que tem que ser afirmada, você vai ser negado. Você vai ser, Deus, Jesus vai te negar. Confesse a sua fé. Pegue agora o seu papel. Né? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. O seu papelzinho pesado. Você escreveu, não está com papel tão pesado. Pegue o seu papel. Requemi a Deus, nai por amor a mim. Glória a Deus. Depois eu escrevo os nomes aqui. Erga o seu papel. E ore comigo, diga, Senhor, em nome de Jesus, a minha vida está diante de uma cruz agora. Essas pessoas, Senhor, me chatearam, me magoaram, me deixaram nervoso. Senhor, essas pessoas mexeram com a minha vida emocional. Eu senti vontade, até mesmo de amaldiçoá-los, de me vingar, de ver a sua destruição. Pai, eu te peço perdão, porque pensei coisas más contra o meu próximo. Eu peço o teu perdão. Jesus, que o teu sangue me purifique nesse momento. E eu declaro em nome de Jesus o meu perdão. Eu torno público
a minha decisão, Senhor. Eu escrevi esses nomes. E essas pessoas, Senhor, que eu escrevi, que sejam como minhas palavras ditas, pronunciadas, o nome deles diante do altar. Eu os perdoo, Senhor. Eu preciso restaurar no meu coração, que eu não tenha mais raiva, que eu não tenha mais vontade de me vingar. Eu quero perdoar essas pessoas, Pai. Limpa o meu coração. Põe a tua bondade, o teu amor, o sentimento de misericórdia. E me ajude, Senhor, a lidar melhor quando encontrar essas pessoas. Eu os libero, Pai, para que eles vivam as suas vidas da melhor forma. Mas a minha vida, eu quero viver contigo. Essa é a minha decisão, Jesus. Perdoar aqueles que me têm ofendido. Em nome de Jesus, neste domingo, nesta manhã, que fique selado nos céus, assim como está selando na terra, a minha decisão diante da cruz, de perdoar essas pessoas. Em nome de Jesus, eu coloco diante do altar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de você rasgar, eu vou escolher 3, por favor. Se tem alguém que escreveu o meu nome, estou brincando. Pegue o papel e rasgue agora. Não pode rasgar o seu papel. Só papel, não envelope. Eu quero que vocês entendam que cada vez que a gente leva diante de Deus aquilo que sentimos, aquilo que decidimos diante da cruz, das situações, é isso que você está fazendo com o seu pecado. É isso que você está fazendo com a sua decisão errada, que um dia você errou. Destruindo pelo ato de tornar público, que é confessar, tornar público. Agora coloque dentro de mim. Amém? Mas corte bem mesmo, com raiva mesmo, para lançar no passado isso aí, definitivamente. Põe dentro de envelope. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você pegar o envelope. Glória a Deus. A decisão foi sua de perdoar. Amém? Traga aqui na frente, põe dentro desse coisa, por favor. Diante da cruz, que é a sua vida, as situações. Jesus ressuscitou, ele levou sobre si. E você vai receber o poder de ressurreição. O poder de conseguir superar esse problema. Afunda bem ele. Para nunca mais voltar. Está destruído aquilo que te incomodava. Você decidiu perdoar. E agora Deus recebeu. Então o seu coração seja limpo pelo sangue de Jesus. Que essas pessoas sejam liberadas. Sua cruz já está pesada demais, às vezes, para ficar colocando mais peso sobre ela. As situações da vida já são difíceis demais para você ficar com pessoas penduradas, né? Pessoas do passado ainda, que já morreram às vezes. Então, em nome de Jesus, você não recebe como um ato de fé. Eu coloco aqui. E seja sincero e puro o coração. E que eles recebam a unção de cura. Em nome de Jesus. Liberação do coração. Glória a Deus. Amém? Vamos, em nome de Jesus, então, fazer a oferta. E vamos fazer a Santa Ceia. Amém? Depois a gente pode sentar, irmão.